A paz do Senhor e boa noite. Esse é o programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte. A nossa igreja tem como pastor presidente o pastor José de Souza Vieira, e nosso programa tem como diretores, coordenadores, aí nosso irmão Emanuel e nossa irmã Aline, e a nossa diretora de imagens, de mídia, é a nossa irmã Hilary. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo um programa solo. Esse sábado nós temos uma conferência muito grande, estamos no aniversário do GEASAC, Grupo Interdenominacional de Evangelização e Ação Social, através de Cristo. Também temos um grande congresso da CIB, da Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas de Canguaretama, está indo a equipe nossa, né? Mas o programa vai ficar gravado e o assunto é muito importante. Nós vamos falar da realidade das provas da ressurreição de Jesus, porque o cristianismo bíblico se apoia em algo muito profundo. Nós temos um túmulo vazio. Jesus Cristo ressuscitou, e por Ele ter ressuscitado, a nossa fé é uma fé viva, é uma fé cheia de esperança. Outra coisa, o cenário de hoje é diferente, tá certo? O cenário é aqui, na nossa casa, numa sala que nós temos aqui. Tomara que o áudio fique bom, tomara que esse programa atinja o seu coração. Nosso programa tem como patrocinadores a nossa irmã Patrícia. Ela tem um empreendimento de estética, certo? E lá você faz diversos tipos de trabalho de estética na área feminina. E também a nossa irmã Nadel tem uma clínica por trás da Igreja Matriz, uma clínica de psicologia, e lá também é clínica de odontologia. E também a loja da nossa irmã Aline, irmã Emanuel, a Boutique Chique, na Capitão José da Penha. Mas sem delongas, deixa eu ler um texto interessante do cristianismo, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Diz assim, olha o que é que diz 1 Coríntios, capítulo de número 15. Também vos notifique, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, que também recebeste, e o qual também crestes, pelo que também sois salvos, se retiverdes como o tenho anunciado. Se é que não crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei, que também recebi do Senhor, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que depois foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto por mim uma vez, e depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vivem ainda, a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então esse é o texto da ressurreição. Esse é um texto muito profundo para a nossa fé. Aqui está o relato histórico bíblico da ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que, se você quiser fazer uma visita turística geográfica a Israel, existe lá o Jardim do Túmulo, que hoje é um ambiente de visitação. Esses dias eu vi um pastor que ele ficou à frente do túmulo, algumas pessoas lá visitando, ele esperando a vez dele, e ele caiu no choro, e ele disse assim, né, no seu vídeo, ele disse, é real, eu estou aqui, o lugar onde ele ressuscitou. Nós temos 4 evangelhos que trazem a bibliografia de Jesus Cristo, o gráfico da vida de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? 4 evangelhos que trazem a biografia de Jesus, e eles trazem o relato da ressurreição de Cristo. Todos eles mostram que Cristo ressuscitou. Depois, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele era fariseu, pertencia à principal seita do judaísmo, ele se converte em Atos capítulo 9, no caminho que ele ia para Damasco, e agora ele passa a ser um defensor ferrenho do cristianismo. E nessa defesa do cristianismo, Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, uma igreja de pessoas inteligentes, ele chega no capítulo 15 e fala da ressurreição de Jesus, fala das provas da ressurreição de Jesus. Jesus aparece para os primeiros discípulos, depois aparece para mais 500 irmãos, e depois aparece em visão para Paulo no caminho de Damasco, quando acontece a sua conversão. Foi o próprio Cristo, em uma visão, que apareceu para esse Paulo, e ele se converteu. Mas, amados irmãos, o que é que acontece? Historicamente, para desmerecer o cristianismo, historicamente, para rebaixar o cristianismo, as pessoas criaram algumas coisas, algumas histórias, criaram algumas teorias para dizer que Cristo não ressuscitou, para dizer que Cristo, aquilo foi uma fantasia, não foi algo real, certo?
E nós estamos aqui para dar realmente um reforço nesse texto para mostrar que a nossa fé está apoiada em profecias bíblicas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Lá no livro dos Salmos, o salmista ele vai falar que Deus não deixaria a alma de Jesus no Hades, ou seja, ele não ficaria no reino dos mortos, nem que o seu corpo viesse corrupção, ou seja, o corpo de Jesus se desmancharia depois de morto, pois ele ressuscitaria. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, quando ele está pregando o dia de Pentecostes, ele faz alusão a essa fala do salmista. Em outras palavras, quando Paulo diz que ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, ele está se referindo a essas Escrituras do Antigo Testamento, que profetizava a morte e profetizava também a ressurreição de Jesus. Capítulo 53 de Isaías, um capítulo extraordinário que fala de detalhes da morte de Jesus. Ele tem uma parte lá que ele diz o seguinte: ele verá o trabalho penoso da sua alma. Em outras palavras, Isaías estava dizendo que ele vai sofrer, como um cordeiro vai para o matadouro, vai ser castigado, vai ser cortado da terra dos viventes, mas ele vai ressuscitar e vai ver o resultado do penoso trabalho da sua alma. Qual é o resultado? Cristianismo em todo o mundo, em todos os lugares, pessoas de todas as nações, tribo, língua, servindo a esse Deus por meio do Cristo vivo e ressuscitado. Então vamos lá. Então nós temos algumas teses sobre a ressurreição de Jesus. A primeira tese é a tese do corpo roubado. Capítulo 27, versículos 62 ao 66 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus ressuscita, um anjo vem e acontece um clarão na terra, remove a pedra e acontece um tremor de terra. Aqueles soldados que estavam guarnecendo o corpo de Jesus, eles desmaiam. Por quê? Porque os fariseus foram lá em Pilatos e disseram o seguinte: ele dizia que ia ressuscitar. Então coloca soldados romanos lá para guarnecer o túmulo, porque pode acontecer os discípulos lá querer vir roubar, e os discípulos vindo roubar aquele corpo vão dizer que ele ressuscitou. E tinha guarnições de soldados lá no jardim do túmulo, na frente do túmulo, e o túmulo foi fechado com uma pedra. E os soldados, depois que se acordaram, foram lá nos sacerdotes, nos fariseus, e relataram o que tinha acontecido. Eles, para dar voz à sua teoria do roubo do corpo de Jesus, pagou aqueles soldados para que eles espalhassem que Jesus tinha sido roubado o seu corpo pelos seus discípulos. Mas os soldados, o Império Romano, os soldados ruins, eles punham até com a própria morte. E aí as autoridades judaicas disseram: não, deixa que a gente se vê com Pilatos, deixa que a gente se vê com Roma. Eu ajeito para vocês não sofrerem uma punição. Sempre tinha um jeitinho brasileiro, um jeitinho de corrupção, né? Pilatos era um governador corrupto, para você que não sabia, estuda a vida de Pilatos. Então, só que Mateus registrou. Por que Mateus registrou esse fato? Porque nós sabemos que em um grupo de pessoas sempre tem alguém que dá com a língua dos dentes. E daqueles soldados, provavelmente alguém saiu falando por ali o que tinha acontecido, porque a visão que eles tiveram foi muito forte, de um anjo chegando e tudo tremendo, que eles desmaiaram. E o que é que aconteceu? Mateus registrou a fala de algum desses soldados, que o que eles viram, né? E também como pagaram a eles para eles ficarem calados. Então, a tese da morte do corpo se cai por terra, porque historicamente ela está registrada no livro histórico, na bibliografia de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus. E como Mateus teve essa informação? Porque alguém dedurou naquela época. Nós temos ainda uma segunda tese. Essa segunda tese é meio um pouco absurda, mas nós temos. Qual é a tese? É que Jesus ele não tinha morrido, ele ficou meio morto. E eu digo o seguinte: eu sou homem, né? Homem é mais mole do que mulher quando está doente. Então, um homem com dor de cabeça não consegue fazer nada direito. Não consegue fazer nada direito. Agora vamos lá. Jesus, a sua cabeça foi perfurada por uma coroa de espinhos. Imagina o que ele estava sentindo na cabeça. Jesus teve as suas mãos perfuradas por pregos grandes e os seus pés também. Jesus levou o açoite romano, que eram 39 chibatadas de um chicote de couro, e nas suas pontas pedaços de osso e pedaços de chumbo. As costas de Jesus estavam dilaceradas e arrebentadas. Jesus ainda levou uma furada com uma lança no seu lado, e saiu sangue e saiu água. Agora, Jesus supõe que ele não tinha morrido, tinha desmaiado, e colocaram ele no túmulo, e ele ficou meio morto com todas essas feridas, com toda essa arrebentação no seu corpo. Como Jesus iria remover a pedra? Como ele removeria a pedra? Marcos capítulo 16, verso 1 ao 4, três mulheres judias, por não entender a profecia da ressurreição, elas foram lá no túmulo querendo embalsamar o corpo de Jesus. E elas perguntavam umas para as outras:
quem vai nos remover a pedra? Olha que pergunta interessante. Porque a pedra era muito grande. Quem vai nos remover? Eu estou falando de mulheres judias, que eram mulheres que trabalhavam muito pesado, de ir nos poços, puxar água, tirar água, aqueles vasos de argila, que já eram pesados, cheios de águas, né? A gente sabe da história de Rebeca, quando Damasceno, ele vai lá, Eliezer, melhor dizendo, o servo Eliezer de Abraão vai lá para procurar uma noiva para o seu filho Isaac, ele está ali com camelos. Então aquela mulher Rebeca foi capaz de tirar água do poço, dar de beber a vários camelos, a vários animais e também a Eleazar. Então a mulher judia era pau para toda a obra, né? E o que é que aconteceu? Aquelas mulheres não tinham como remover a pedra. Agora você imagina, Jesus meio morto, todo arrebentado, como ele sozinho removeria aquela pedra? E se ele removesse a pedra, como ele passaria pelos soldados romanos? Então essa teoria, ela cai por terra da chamada lógica da impossibilidade. Era impossível se Jesus estivesse meio morto, estivesse só desmaiado na cruz, depois de tantas feridas, depois de totalmente arrebentado, ele tivesse força para remover uma pedra grande e depois ainda passar pelas guarnições romanas que guarneciam ali o jardim do templo, certo? Essa teoria cai por terra. E a última teoria é a chamada teoria, eu quero falar só dessas três, a teoria da alucinação. Na teoria da alucinação, os críticos da Bíblia Sagrada, eles vão dizer que Jesus, ele morreu e não ressuscitou. Foi o que aconteceu? Os seus discípulos começaram a ter alucinação. Por quê? É natural que alguém que perde um ente querido, uns 2, 3 parentes seus, comece a ter alucinação como tivesse visto aquela pessoa. Só que aí, essa teoria, ela cai por terra diante do seguinte fato. Vamos lá. Você pode ter alucinação de 2, 3 pessoas, mas muitas pessoas, ao mesmo tempo, tendo a mesma alucinação, você acha que é possível? Você acha que é possível? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo aqui, ele fala que Jesus apareceu para várias pessoas. Só que ele vai dizer aqui no versículo 6, que Jesus apareceu de uma vez para mais de 500 irmãos. Para mais de 500 irmãos. Aí eu pergunto a você, será que psicologicamente, na ciência, era possível 500 pessoas ter a mesma alucinação? Eu pergunto a você, será que era possível? Não, não é possível. Então a teoria da alucinação cai por terra aí. Por que cai por terra aí? Porque é impossível mais de 500 pessoas ter a mesma alucinação, ter o mesmo problema. Não, Jesus apareceu de fato e de verdade. Ele ressuscitou como havia promessa nas Escrituras. Ele ressuscitou dos mortos como havia prometido. Ele apareceu para os seus 11 discípulos, apareceu para as mulheres, apareceu para o apóstolo Paulo. E Jesus é tão vivo que o resultado da obra de Jesus é, como eu disse, cristãos o adorando em todos os lugares e conversando com ele por meio de oração. Não somente conversando com ele, mas tendo resposta dele das orações feitas. Jesus está vivo, está sentado à direita de Deus. Então esse é o ápice do Evangelho. A promessa em Gênesis 3,15, que Jesus viria da semente da mulher, resolver o problema do pecado na vida humana, que afastava o ser humano de Deus e trazer para perto de Deus. E as profecias diziam que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E isso aconteceu, está registrado na Bíblia Sagrada, é o registro que nós chamamos da prova histórica. A segunda prova histórica e geográfica é que o túmulo está lá, a inscrição do que o anjo disse está lá, o túmulo está vazio e nós temos agora a prova de fé. Qual é a prova de fé? Nós que somos cristãos temos a certeza que ele está vivo. Temos tanta certeza que todos os dias oramos e conversamos com ele. Temos tanta certeza porque vemos ele respondendo às nossas orações. Porque Jesus está vivo. Então, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, essa mensagem de hoje sobre as provas da ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo, primeiro, é para lhe dar ferramentas para que você possa contra-argumentar e explicar para alguém que algum dia possa chegar para você com essas teorias. Segundo, para que você renove e fortaleça cada vez mais a sua fé. Terceiro, já que Jesus está vivo, ele prometeu voltar para os seus. Mantenha a fé, mantenha a santidade, mantenha a esperança que Jesus está voltando para nos buscar. Quarto, para que você anuncie esse evangelho poderoso que enviou Jesus por meio que se transformou um ser humano,
morreu na cruz por nossos pecados, mas ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Quero dizer para você que as Escrituras não é apenas um livro de religião, não é. Aqui é a constituição do reino de Deus. O reino de Deus, a Constituição está aqui, o propósito de Deus, o plano de Deus está aqui, e nesse plano de Deus está a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E outra prova que não está aqui nas minhas anotações é a seguinte: porque os discípulos morreriam por uma mensagem que não fosse verdadeira? Todos os discípulos, exceto João, morreram de forma trágica, começando com um dos Tiagos. Tem 2 Tiagos como discípulo. Um dos Tiagos teve a cabeça decapitada, arrancada pelo governador Herodes, pelo rei Herodes, em Atos capítulo de número 12. A história dos discípulos, dos mártires, mostra que os outros discípulos morreram, cada um de morte trágica por perseguição. Como esses homens, inclusive o apóstolo Paulo, decapitado no governo de Nero. Como esses homens morreriam com mortes tão terríveis, defendendo algo que fosse mentiroso? A Bíblia é verdadeira, Deus é verdadeiro, Cristo veio à terra, Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio e em breve iremos nos encontrar com Ele. E você, que ainda não serve a Cristo como diz as Escrituras, você um dia vai se deparar com Ele. Se depare com Ele agora como Salvador, porque se você não se converter a Ele, um dia pode se deparar com Ele como juiz e ser condenado eternamente. Mas essa mensagem é porque Deus te ama e quer ver você salvo. Fique com essa palavra, o programa de hoje é curto, mas muito proveitoso. Deus abençoe. Sábado que vem tem mais.